Muito bom dia, a paz do Senhor a todos. Vocês tenham aí um domingo abençoado na presença do nosso Deus aí. E quero desde já convidar você a estar participando com a gente desta live aqui, onde nós estamos fazendo o estudo sobre o Apocalipse, né? Então, e durante aí o estudo, se você tiver alguma dúvida, né, sobre algum assunto, pode mandar aí para a gente vai estar, na medida do possível, respondendo aqui, ou se você precisar de uma oração aí também, pode
pedir aí que a gente para a live para fazer essa oração por você também aí, ou por alguém que você precisa aí, em nome de Jesus, amém? Meu nome é Pastor Valnês, né? Somos aqui da comunidade Fruto do Espírito e queremos aí, né, fazer uma oração para abençoar as nossas vidas nesta manhã, né? Neste início deste estudo aqui, em nome de Jesus, amém? Convido você aí a fechar os teus olhos, que nós vamos estar orando em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, eu quero te louvar, Senhor, nesta manhã, por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concede, de nós estarmos aqui, Senhor, na tua casa, para falar um pouco da tua doce e santa palavra, Senhor. Que o Senhor dê discernimento, sabedoria, ó Pai, a todos, ó Pai, a todos nós que aqui estamos, propagando a tua palavra, e discernimento e sabedoria para aqueles que estão ouvindo também, Senhor. Para que saia aqui, Pai, todos com entendimento da tua doce e santa palavra. Abençoa, Pai, a minha vida, a vida do pastor Diego, pastor Rafael, pastora Cláudia, que está aqui, Senhor, e de todos aqueles, ó Pai, que vão estar assistindo aí pela live, que o Senhor alcance essa bênção, essa vitória também, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor? Graças a Deus, graça e paz a todos, bom dia. Toma mais um domingo aí, né? Continuando nesse estudo aí, em busca da verdade, em busca da sabedoria, cada vez mais buscando entender a palavra de Deus. Você, como foi falado, você é nosso convidado aí para estar participando, tá? Não é uma live... Glória a Deus. Não é uma live onde você só escuta, mas é uma live onde você pode participar também. Temos tantas dúvidas, né? Queremos saber tanta coisa. Você, ao decorrer da live, qualquer assunto aqui ou algo que for lido, você pode também tirar sua dúvida, você pode perguntar. A live passada teve pedido de oração, teve perguntas que foi respondida. Você pode interagir com essa live, já falando que pedimos que você compartilhe aí no seu Facebook, compartilha aí para os seus amigos, coloca lá na hora de compartilhar, coloca lá os seus contatos para ser compartilhado, que você ajuda essa live a chegar a mais pessoas e para que a gente possa cada vez mais fazer esse tipo de live para alcançar mais e mais pessoas, amém? Tenham um bom dia a todos e que vocês possam interagir conosco aqui. Amém, aleluia. Bom dia também a todos, bom dia ao pastor Valnês, pastor Rafael, pastora Cláudia. Mais um dia aqui estudando, né, sobre a palavra de Deus, né? E num dia muito atípico, né, onde muitas igrejas estão fazendo o culto de manhã para não fazer de tarde, não fazer de noite, né, por conta do grande evento mundial que é a Copa do Mundo, né? A Bíblia tem um versículo que fala onde está o seu coração, né? Que ali eu vou, onde está a sua paixão, que ali está o teu coração, né? Você vê que era uma coisa inacabível há um tempo atrás, isso daí, né? Até as pessoas tirarem um tempo, o horário de culto, oficial de um culto, em prol a um jogo de futebol, a qual não vai fazer a mínima diferença na vida de ninguém, né? E quantas igrejas estão fazendo isso exatamente agora, nesse momento, trocando o culto de Deus ao Deus onisciente, onipotente, criador do universo, a pró, né, de um jogo de futebol, né? Aí tem aquele versículo, né, que fala assim, olha, nos fins dos tempos, né, o diabo, ele vai enganar, e ele vai, se possível, vai enganar até os escolhidos, né? E a gente fica pensando, nossa, como que ele vai enganar até os escolhidos? Porque os escolhidos são escolhidos, né? Tá aí, né? Até aquela questão da negação, não é? Como que vai ser o Apocalipse, né? Que você tem aquela história, né, que fala que você não vai conseguir comprar nada sem a marca da besta, tal. Não, isso daí o povo de Deus jamais vai aceitar. Um negócio tão fácil como um jogo de futebol já é facilmente aceitável, né? Interessante, pastor Diego, que eu não sei a Bíblia de vocês, mas a minha Bíblia diz que tinham 10 noivas, né? 5 estavam lá com os azeites para
receberam o noivo e 5 não tinha. E 5 saiu para buscar mais azeite. Mas Jesus, isso porque elas saíram para buscar azeite para estar junto com o noivo. Pronto para o noivo. Pronto para o noivo. Mas tava E Jesus não alterou o horário de fechamento das portas, porque elas foram buscar azeite. Buscar azeite para estar com o noivo. Jesus não mudou o horário do fechamento das portas. Ele fechou as portas assim, na hora que estava determinado. E hoje é triste ver as pessoas mudando o horário de culto por causa de jogo. Cara, é um negócio assim que, obviamente, a gente, sabendo como que tá as igrejas hoje em dia, a gente já imagina que isso possa vir a acontecer, até imaginava que ia acontecer de fato, né? Isso daí. Mas é um negócio muito triste, né? É muito triste você ver essa mudança, porque não é uma simples mudança, né? É a adoração de um símbolo, né? É a adoração de um algo que não merece adoração, né? E não é que nós somos contra o jogo, né? Não. Não é que nós somos contra o jogo, que nós não assistimos o jogo. Nós assistimos, quando tem a oportunidade de assistir, a gente assiste, a gente torce. Sim. A gente quer ver lá o Brasil ganhar e tudo mais, entendeu? Mas só que o jogo não é prioridade é Deus. Né? Exatamente. Deixa eu só entrar aqui novamente. E lembrando que o culto aqui vai ser o mesmo horário, tá? Às 18 horas vamos estar aqui com o culto. Entrar novamente aqui para poder ter acesso ao computador lá. Verdade, o pastor falou e não vai ter telão com jogo, não. Aqui vai ser o culto em adoração a Deus e palavra de Deus. Depois do culto, depois que saímos, a gente vai lá ver o resultado. Se ganhou, amém. Ninguém foi convocado mesmo, né? Se não ganhou, nós não foi convocado nem para reserva, então para nós está de boa. É isso aí, vamos lá então para o estudo de Apocalipse. Eu confesso que o estudo do Apocalipse tem me impressionado muito a questão do próprio livro, né? Eu já li várias vezes o livro, mas eu passei a semana aqui meio que estudando o livro de Apocalipse para poder preparar aqui para essa manhã, né? E a gente eu tive um impressionismo muito grande, principalmente com o capítulo 4 e 5, né? Porque a gente tem uma visão, às vezes, errada do livro de Apocalipse, que é aquela visão do fim dos tempos, né? Não, é o fim. Até tem um sentimento, talvez, de derrota, né, sobre o Apocalipse, mas, na verdade, ao contrário, para o povo de Deus, é a vitória. É a vitória definida ali, né? E a gente não deve ter medo do Apocalipse, né? É um livro que está revelando a glória de Deus, está revelando o fim das coisas, né? As coisas que, na verdade, sempre tiveram para estar sob o controle de Deus. Nunca no mundo as coisas estiveram fora do controle de Deus. Sempre estiveram sob o controle de Deus. Até o próprio diabo, né? Ele é uma criatura de Deus, né? Ele acha que ele pode fazer todas as coisas, mas no fundo ele sabe que existe um criador que também determina o que ele faz, né? Ele tem até um certo livre-arbítrio, né? Para fazer alguma coisa, ele tem esse livre-arbítrio, mas ele sabe que no fim dos tempos, Jesus Cristo vai derrotar ele com um sopro, né? E até algo muito importante também, até ouvi essa semana, uns comediantes falando algo, cara, tão profundo. Eram comediantes, né, falando ali numa live, e houve uma profundidade naquilo que eles estavam falando, né, até de uma maneira cômica, mas era muito real, que é a questão do inferno, né? Aí o comediante falou assim, esse comediante chama Cássio Zogro, cara, eu acho muito engraçado, né? Ele é um negão, inclusive ele é cristão também, e ele zoa com tudo, né? Zoa com tudo. E ele falou assim, o pessoal acha que o inferno, o diabo vai mandar no inferno. Não, o diabo não vai mandar no inferno, não. O inferno foi preparado para ele sofrer lá dentro, né? O pessoal acha que vai lá no inferno, vai estar uma festa, todo mundo vai estar com o diabo lá, ou outras acreditam que o diabo vai começar a fazer as outras pessoas que estão lá no inferno sofrer. Não, o diabo vai ser co-participante do sofrimento, porque isso é uma verdade bíblica, entende? Porque o inferno não é a casa do diabo,
O inferno não é a casa do diabo. Quem criou o inferno foi Deus. Para colocar o diabo lá para sofrer. Para colocar as pessoas que não obedecem a Deus, que não creem nele, para pagar pelos seus erros. Isso é o inferno. No Salmo 139, né, diz, né, Davi na oração, lá ele fala, mesmo que se ele descesse no inferno para se esconder de Deus, não teria como se esconder, porque Deus estaria lá. Exato. Quem quando morre, desce e pega a chave do inferno? Jesus Cristo. Ele toma, quem é o dono do inferno é ele. E às vezes a gente esquece, né? Até as pessoas esquecem dessa questão, né? Tem muita gente que acha que no inferno vai ser mil maravilha, lá pode fazer tudo qualquer coisa, né? Tem um monte de gente que fala isso, né? Não, no inferno a gente faz de tudo, né? Tá tudo liberado, libertinagem, o hedonismo, tudo liberado, né? E o céu que é chato. E aqui a gente vai, no capítulo, estou falando isso por quê? Porque no capítulo 4 e 5 que a gente vai estudar aqui, a gente vai ver o que é o céu. O que é o céu e o que o livro de Apocalipse está tentando mostrar para a gente. Ele está revelando, né? Apocalipse está revelando aquilo que era oculto, né? Eu vou começar aqui lembrando um pouco sobre os outros capítulos, né? Que é o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Né? O capítulo 1, João vai ter a visão, tá preso lá na ilha de Patmos, chega um anjo. Um anjo e vai mostrar as coisas para ele. E ele vê nessa visão Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo está ali com um corpo glorificado, mas ele tem uma veste sacerdotal, vamos lembrar lá, né? Ele tem uma veste sacerdotal e ele está com 7 castiçais. E 7 castiçais numa mão e 7 estrelas em outra. Né? Aí, ele mesmo revela, ele diz assim, olha, os 7 castiçais são as 7 igrejas e as 7 estrelas são 7 espíritos. Né? E até eu falei assim, olha, então, muito provavelmente então, são 7 igrejas, né? 7 castiçais são as igrejas que a gente estava falando ali, Esmirna, Éfeso, né? Tiatira, Laodiceia e as outras. São 7 igrejas. E tem as 7 estrelas. Até falei, pode ser que sejam os anjos da igreja. Porque algo que é muito esquecido hoje em dia também é essa questão da angiologia. Né? As pessoas esquecem que tem anjos na nossa volta, tem demônios. Né? A gente, inclusive, no capítulo anterior, né? no estudo anterior, a gente falou muito sobre batalha espiritual. Foi o tema praticamente central. Né? Mas ali ainda não dá para se entender quem que são esses 7 espíritos. Só que no capítulo 4 e capítulo 7, capítulo 4 capítulo 5, a gente descobre quem que é esses 7 espíritos. Você entende? E a gente vai entender o porquê. Né? Então Jesus está falando lá sobre as igrejas, a gente entende que no capítulo 2 e 3 são igrejas, cada uma delas representa um período da história da igreja. Né? Éfeso, o período apostólico, né, que é os primeiros cristãos ali e tal, né? Ainda não se formou ali a igreja como, né, tinha muito ainda das ideias judaicas, né, ali dos judeus, que é normal, é natural, né, porque ainda o cristianismo, tanto que muitas pessoas falam que a inauguração da igreja de Cristo realmente foi a partir de Atos, né, de Atos 2, que teve aquela manifestação. As pessoas acreditam que a partir dali que realmente inaugura a igreja. E é até interessante isso também, né? Eu vou citar uma outra coisa aqui também, abrir um paralelo aqui, né? Um parênteses, e falar uma outra coisa também que é muito importante, que eu não sei o que vocês acham disso. Mas, cara, eu acho um negócio muito estranho, muito cristão, muitas igrejas imitar alguns costumes judaicos. Eu acho uma bobagem absurda. Até roupa, sabe? E crente. As pessoas não conhecem os judeus de hoje em dia, eles desprezam o próprio Cristo. A Bíblia fala para a gente interceder por Israel, mas não fala para imitá-la. Senão a gente continuaria. O judaísmo não teria cristianismo. E o que tem de igreja com um monte de símbolos, né? Símbolos, bandeira de Israel, idolatrando Israel. Aí você pergunta para um judeu o que ele acha do cristão, ele dá risada. Porque ele não crê. Ele acha que são um monte de idiota que fica imitando eles. Você entende? Então eu acho que é uma baita de uma bobagem
de igrejas fazendo isso aí, entendeu? Porque não entende nada de símbolos. A palavra de Deus fala para nós sermos imitadores de Cristo, De Cristo. não dos judeus, né? Exatamente. E aí, é um parênteses que eu abro aqui, né, falando sobre isso, que eu acho uma baita besteira as pessoas, as igrejas trazerem esses símbolos judaicos, né? A gente tem que usar símbolos cristãos. Quais são os símbolos cristãos? Cruz. A cruz tem que estar evidente, né, na igreja. Por quê? Porque o evangelho é o evangelho de cruz. Né? Você veja, hoje é o dia de jogo de Copa, né? Copa do Brasil, jogo do Brasil. Quantos deixaram sua cruz ali no cantinho? Não, Jesus, hoje, infelizmente, não vou conseguir levar a cruz, né? Deixa de lado, porque hoje tem o Vini Júnior jogando. Tem o Neymar, não vou falar mal do Neymar, porque eu gosto do Neymar. O Vini Júnior eu posso falar mal, porque eu não gosto muito dele, né? E outra, não é só a questão, por exemplo, que tem muitas igrejas que manteve o horário normal. Sim. Entendeu? O horário de culto normal, não mudou. Mas, infelizmente, tem muitos membros que não vão ir no culto hoje. Não vai, Entendeu? E aí seria essa questão de entender a liderança, quais líderes estão prontos para seguir esse evangelho. Quantas vezes Paulo mesmo, ele começou a separar, fulano, você não está pronto para ser líder, não. Você vê que ele entrega Apolo e mais algum ali para o diabo, ó. Eles estão com a consciência cauterizada. Eu não tenho o que fazer, entrega para o diabo. O apóstolo Paulo falou isso daí. Você entende? Então, essa manutenção de líderes, né, de observar se os líderes estão preparados ou não, ele é comum. Não é você excluir a pessoa, mas você sentar e dizer, cara, o seu coração não está em Deus. Isso é um símbolo, isso é a representação. Se você está trocando um jogo pelo culto, é o símbolo que seu coração não está em Deus. E às vezes o problema, pastor Diego, é que às vezes os próprios líderes, eles têm medo de falar isso para outros líderes, né? Às vezes medo de perder um membro na igreja, tudo. Ele tem medo. Às vezes ele vê que o cara não está pronto, que a mente dele não está ali, mas ele vai deixando, né? Vai deixando para não perder, em vez de chamar, falar assim, ó, é assim, assim, assim. Eu lembro até que o pastor Valnei chamou um membro aqui da nossa igreja e falou assim, ó, não é assim, assim. O pastor Valnei teve uma conversa que talvez outros não teriam. Talvez não falaria com medo de perder ou não. Mas tem que falar. Se você está observando aquilo que não tá certo, aquilo que está meio que saindo do eixo, você tem que trazer de volta. Sim. Isso, independentemente se a pessoa vai gostar ou não, né? Aí é uma opção dela, mas o líder tem que fazer isso. Porque senão, cara, imagina, a gente sempre fala aqui, né, pastor Valnês? A igreja, o ministério, ele tem que estar centralizado, ou seja, aquilo que eu pregar pode ser de formas diferentes, mas aquilo que eu pregar, você pregar, o pastor pregar e outros pregar, a palavra tem que ser direcionada, né? Tem que ter, a igreja tem que ter uma identidade, né? Sim, sem dúvida. Senão vira uma bagunça, né? E a gente vê isso, esse direcionamento de Jesus tentando fazer essa manutenção nas igrejas, nas cartas às igrejas. A igreja de Éfeso, ele fala, a todas as igrejas, a maioria delas, ele está falando alguma coisa. Olha, eu tenho isso a favor de vocês, mas tenho isso contra vocês. Né? E que se você for ver, não é falando daqui, mas graças a Deus que aqui a gente tem isso, né? Aqui a palavra é sempre, qualquer um que for pregar aqui, a palavra é sempre na direção, né? Sempre aquela direção, a mesma coisa. Que talvez demorou para ter isso, né? Não sei, eu não estou esse tempo todo nesse ministério, né? Mas talvez demorou, mas já se encaixou, né? Sim. Um espírito que você diz é um espírito mais ou menos como a igreja né? Das mensagens e tal. É que, por exemplo, no início, né, a gente se acaba vindo com algumas coisas de outros ministérios que a gente passou. Que é extremamente normal, né? né? Que é normal, entendeu? Que a gente passou por 2 ministérios antes de abrir a Frutos do Espírito. Sim. Então você acaba trazendo algumas raízes daquele local ali. Mas quando você começa a aprofundar, porque a própria Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E as pessoas acham que, por exemplo, assim, que a verdade vai te libertar de você de fazer as coisas erradas. Não é isso. A verdade da Bíblia é você aprender a seguir a Bíblia como ela te indica você a seguir. Né?
E não como seguir ela pelo, eu aprendi assim com o meu pastor, então eu aprendi assim desde criança, lá no... Não, gente, a gente tem que aprender com a palavra de Deus. Exato. Entendeu? O tal do achismo, né? Eu tava esses dias indo com a minha esposa no carro e eu tava conversando com ela, né? Sobre algumas questões da Bíblia, a gente às vezes conversa, né? E eu conversando com ela, a gente entrou em um assunto e eu falei para ela assim, o que você acha desse assunto? Ela falou, eu acho que é extremamente errado isso aí. Aí eu falei para ela isso aí, mas a Bíblia fala que é errado? A palavra fala que é errado? Não, a palavra não fala, mas eu acho que é errado porque o Espírito Santo me incomoda que é errado. Aí eu citei assim, eu falei, mas como que o Espírito Santo não incomodou o cara que escreveu a mensagem para falar que era errado? Então, é isso que a gente tem que entender. A Bíblia, que o pastor Valência, ela nos direciona, então a gente segue a palavra de Deus. Sim. Então, não posso dizer que isso aqui é certo ou se está errado se ela não me dá esse parâmetro, né? Então, Exato. se eu sigo a palavra de Deus e a palavra fala assim, ó, isso aqui não é certo, não é legal, beleza, tamo lá. Aí existe outro tipo de coisa que eu falo assim, Diego, tipo, não está aqui dizendo que é certo ou errado, mas eu não quero para mim, é diferente. Sim, todas as coisas são isso, mas nem tudo lhe É convém. diferente, isso aí é uma opinião minha, eu não quero para mim. Sim. Mas eu não posso chegar e falar assim, por que a Bíblia diz que eu não devo? Aí é um gosto meu, eu falo, eu não quero. Você está utilizando a Bíblia Isso. para tentar confirmar aquilo que você quer dizer. Exatamente, que é As aquilo pessoas que você quer dizer. costumam de ler o texto sem o contexto, né? Exatamente. Como a gente sempre fala aqui, você tem que saber o que o autor quis dizer para determinada circunstância, determinada época de usos e costumes daquela época. Sim. Não é? Então, o autor desse versículo falou isso. Então, nós temos que colocar isso na nossa vida. Não, precisa ver por que o autor disse, entendeu? O tempo, por que A foi exegese, dito. né? A exegese. Você tem que procurar a exegese da palavra de Deus para você trazer aquilo para a atualidade. Entendeu? O pastor Valnês falou até no culto anterior uma coisa que muitos não falam no culto, é uma coisa que é até polêmica, sobre o álcool. O pastor Valnês falou, a Bíblia não fala que é pecado o álcool, né? O pastor Valnês fala até embriaguez, citou isso, né? A embriaguez fala é da pecado. embriaguez, que a embriaguez tira a nossa consciência. Tira o a Espírito lucidez. Santo, ele traz a nossa consciência, né? Só que assim, tem pessoas que ela afirma, eu já vi pessoas que hoje cuidam de igreja, prega e afirma, não, porque a palavra de Deus fala que isso não é certo. Aí você vai analisar a pessoa tem um histórico que o marido o marido bebia, batia, fazia isso, e ela trouxe aquilo para a vida dela falando da Bíblia que é errado. É o velho... Que nem tem muito aquele ditado que a turma fala, né? Por exemplo, assim, crente não bebe, mas come, que é uma coisa, entendeu? Por exemplo, assim, às vezes a pessoa gosta de falar, por exemplo, assim, aqui não tem ninguém alcoólatra aqui, não, irmão, e não estamos defendendo a bebida, não, tá? Mas eu estou falando assim, é que a turma às vezes tem Ao contrário, né, pastor? Se puder, fique longe dela. Se puder, você fica longe da bebida. Fica o mais longe possível, entendeu? A turma costuma colocar algo a favor daquilo que ela é contra e mascarar aquilo que ela é a favor, entendeu? Aquilo que ela é a favor, ela esconde. Por exemplo, assim, a Bíblia não fala nada do álcool, mas ela fala da gula, entendeu? E tem crente, não vai falar não, e não vai falar assim, mas tem crente, tem pastor que é gordão, que é isso, aquilo. Não, irmão, tem crente que é magrinho e come mais que um cavalo, entendeu? Sim. Come mais que um cavalo. A gente vê coisa, irmão, a gente participa de cafés de pastores, irmãos, tem irmãos que fazem uns pratos de salgado que tá ali, não, volta outra vez, entendeu? Pega ali um pouquinho, volta de novo, pega de novo, volta, pega. Mas tem uns irmãos que fazem um prato, ele faz um prato porque não cabe mais. Porque se coubesse, porque começa a cair. Entendeu? Então, isso é gula, isso a Bíblia fala, que a Bíblia é contra a gula. Entendeu? Glória a Deus. É por isso que é importante, né, os estudos que o Diego está trazendo aqui, porque às vezes a gente fala assim, cara, não vou perder tempo com o estudo, mas imagina, o Diego perdeu a semana preparando Não, esse perdi estudo. nada, né? Eu só ganho. Só. Ganhando, sim. Perdeu Na assim verdade, que eu falo, né? vir aqui e trazer é simplesmente um agregado, na verdade,
todo estudo que na minha vida, para mim, para mim, primeiro é beneficente para mim, né? Porque faz parte da minha vida, né? Mas, obviamente, que isso daí é como se fosse um ministério dado à igreja, né? A cada um foi dado um ministério e uma vez que a gente estuda, a gente serve aos irmãos fazendo isso, né? É um serviço. E que você passou a semana. Tipo Sim. assim, não é que seja uma perca, mas assim, você tirou um tempo que você poderia estar com seus filhos, tirou um tempo que você poderia estar saindo, fazendo isso para trazer isso aqui. E a importância de que isso? Que as pessoas também vêm entender essas coisas que a gente falou aqui. Peraí, então eu pensava que era assim, mas agora eu estou entendendo. É só que achismo, assim, né? Acho que a gente está falando da boca para fora como um achismo. Exatamente, mas foi algo que você preparou, algo que você com leu, fundamento algo que bíblico, você buscou, né? Sim. E essa situação aí da questão do que é vício e não é vício são dogmas construídos dentro da igreja. O que acontece? A igreja, existe um negócio que chama virtude. Virtude são atributos que nós vamos ganhando, que são dons de Deus que Ele dá para a gente, para nós sermos pessoas melhores. Né? São coisas que vamos dizer assim, lembra lá das armaduras que Paulo está dizendo, as armaduras da fé, de Éfeso, né? São mais ou menos aquilo lá. A gente vai colocando essas armaduras, vai adquirindo conforme o tempo, né? Para a gente sermos pessoas melhores. Não é que Deus quer, não é que Deus precisa que você tenha isso, não. Ele te dá para você ser uma pessoa melhor. Uma vez que você busca. Chama virtude. O contrário da virtude é o vício. O que é o vício? O vício não é você beber, não é você fumar. Isso são coisas exteriores ao vício. São coisas que são subjetivas ao vício. Correto? O que é um vício? Vício é você a ausência da virtude. Então, se você não tem a virtude da humildade, o que você vai ter? O vício do orgulho. Você entende? A virtude, ela está no meio. São Tomás de Aquino falava, a virtude está no meio. Se você não tem a virtude da humildade, inclusive São Tomás de Aquino fala que a virtude é o rio das outras virtudes. A humildade é o rio das outras virtudes. Se você não tem a virtude da humildade, é impossível você adquirir as outras virtudes. Entende? Lembra que a gente, domingo passado, estava falando sobre a soberba? Até o pastor citou um irmão lá que queria fazer um jejum sobre soberba, né? Quem não tem a virtude da humildade, que a humildade é o quê? Olhar e compreender e reconhecer, você coloca aquilo sobre a prova da verdade. Você lê o texto, ou uma orientação, como o pastor estava falando, de um pastor, de um líder. Tudo na nossa vida a gente coloca a prova da verdade. Um pastor está nos orientando, eu vou ver e vou verificar se aquilo que ele está dizendo é verdade. E se for verdade, eu tenho que me curvar a isso. Eu tenho que... Porque essa é a virtude da humildade. A virtude da humildade é o quê? Saber que você não sabe de nada. Né? Saber que na Bíblia vai ter coisas falando sobre muitas coisas, a maioria das coisas da nossa vida vai estar na Bíblia, mas existem coisas que a Bíblia não fala. E coisas que a Bíblia não fala, não é que não existe, mas simplesmente ela não quer falar. Você entende? E entender que a gente não conhece nada. Por isso que eu sempre volto a essa questão da batalha espiritual. Eu sempre gosto de ficar falando, porque é um assunto que eu tenho me aprofundado cada vez mais, porque as igrejas deixaram de falar sobre isso, né? Sobre batalha espiritual. Porque parece ser invisível. Parece ser invisível, mas está ali, a todo momento acontecendo. E o crente, os cristãos hoje em dia têm uma coisa muito errada de achar que aquilo que eles não viram e não conhecem não existe. Eu não vi. Eu nunca vi isso daí, eu nunca conheci isso daí. Então quer dizer que não existe? Existem muito mais coisas que nós não conhecemos do que conhecemos. Isso é uma definição da vida da humildade. Né? Então, é algo a se colocar ali como o pastor falou, você vê, a gente passou por 2 ministérios antes. Então, a gente passou por um ministério muito pentecostal, né? Que a gente trouxe algumas coisas ali, e a gente foi percebendo que algumas coisas não é legal. Aí a gente foi para uma igreja mais no espírito de comunidade, mas também não tinha um aprofundamento muito na Bíblia. Tinha um espírito de comunidade, né? Tanto que a gente trouxe isso também. Então a gente trouxe uns elementos pentecostais aqui. Se você olhar, tem muito elemento pentecostal, né?
mas ainda a gente sentiu que estava faltando. Tudo isso daí é o espírito de humildade. O que a gente percebeu? Ó, tá faltando palavra. Aí então, beleza, então vamos equilibrar isso aí, vamos buscar a palavra. Aí é estudo, sobre estudo, vamos buscar, vamos tentar trazer ministrações mais voltadas à palavra, né? Expor mais as histórias bíblicas. E eu já vi pessoas falar, as pessoas acham que nós barramos. Eu já vi pessoas falar assim, porque às vezes o louvor tá gostoso, tá aquilo, vocês barram o Espírito Santo em vocês. Eu já vi pessoas falar isso desse ministério. Não é que a gente barra, é que a gente não somos mais criança. A gente sente o Espírito Santo do mesmo jeito que outros sentem, né? Só que o Espírito Santo, hoje a gente entende que ele é consciência. Hoje a gente entende que o louvor está tocando, quando o pastor Valdez fala, o Espírito Santo está falando assim, ó, eu estou te sarando disso, estou te curando disso. O Espírito Santo, no meio do louvor, ele está nos ensinando, ó, aquilo não foi legal, tal, se arrepende. Isso é o Espírito Santo de verdade, né? Só que as pessoas acham que o Espírito Santo, que a gente não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo seria a gente pular aqui, rodar, jogar a cadeira para cima, e a gente crescemos, a gente sabe que não é isso, né? A gente entendemos o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Sim, e sabemos que hoje em dia a palavra não tem muito mais peso do que para o louvor, porque o louvor ele vai mexer com a emoção. Mas a palavra ela mexe com a razão. Onde que a humildade aparece? Na emoção ou na razão? Na razão. Né? Então as virtudes elas vêm pela razão, de você entender o que está acontecendo, a revelação da verdade. Né? É obviamente que louvores gostosos a gente louvar, mas obviamente que chega um momento, tendo o histórico, muitas vezes, da gente, de ter pessoas que são pentecostais, a gente não quer levar a esse ponto. Então, a gente percebe, e os líderes já dão uma segurada. Por quê? Porque é um ensinamento. Todos nós estamos sendo ensinados, né? Amém? Vamos lá, então. Então, a introdução aqui das igrejas, lembra essa primeira parte das igrejas, foi entregado as cartas para as igrejas, João tem essa visão para entregar as cartas das igrejas. As igrejas representam tempos do período da igreja em toda, né? E aí vamos lá para o capítulo 4. Essa aqui é só, eu coloquei aqui nessa linguagem, que essa linguagem aqui é a nova versão internacional de linguagem de hoje. Para eu ler, eu não vou ler na Bíblia, eu vou ler aqui. Capítulo 4, versículo 1. Depois disso, tive uma outra visão. Já começa por isso. Depois que ele viu toda aquela visão das igrejas, né, que era para entregar as cartas às igrejas, cada igreja, né, ele vai ter uma outra visão, que não é a mesma da primeira. Né? Vi uma porta no céu, e a voz que parecia um som de trombeta, que antes havia falado comigo. Suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Olha então, ele ouve novamente a voz, e dessa voz ele está ouvindo dentro de uma porta. E essa voz está dizendo aqui, sobe aqui, passa por essa porta, que eu vou mostrar para você as coisas que vão acontecer. Né? Num instante foi tomado pelo Espírito de Deus. Foi tomado pelo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que habita em nós aqui. Né? E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu trono brilhava como brilham umas pedras de jaspe, de sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes. 24 líderes, que são, a gente fala sobre 24 anciães em outras traduções. Vestidos de brancos e com coroas de ouro na cabeça. Do trono central, saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia uma tocha acesa, que são os 7 Espíritos de Deus. Olha aqui, interessante isso daqui. Em frente ao trono havia uma coisa que parecia com um mar de vidro, como cristal. E em volta do trono, cada um dos seus lados, estavam 4 seres viventes, cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara que parecia como de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um deles, esses 4 seres, tinha 6 asas,
e estavam cobertas de olhos dos dois lados. E dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o que era, o que há, o que era, o que é e o que há de vir. E cada um dos quatro seres viventes, dos quatro seres vivos, cantavam hinos de glória, honra e agradecimento. E o que estava sentado no trono, o que vive para sempre. E os 24 líderes, os 24 anciões, caíram de joelho diante dele e o adoravam, e atiravam suas coroas diante do trono, e diziam: O Senhor nosso Deus, tu és digno de receber a glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por tua vontade, elas foram criadas. Aqui a gente vê um negócio muito interessante, que é a imagem do céu. Vou até colocar aqui uma imagem aqui para a gente identificar mais ou menos como é isso. Eu vou colocar aqui uma que ilustra, né, mais ou menos. Obviamente que está faltando aqui, né? A gente pede para a IA fazer algumas coisas. Bom, a IA não é tão crente assim, né? Então ela também... Hoje ela está muito preocupada com o jogo, né? Então... mais ou menos essa imagem ilustra o que João está vendo, né? Ele vê uma porta e por essa porta ele está vendo tudo isso daí que está acontecendo, né? Ele está vendo alguém sentado lá no trono. Esse trono ele tem ali, né, todas essas orientações ali. Ele vê o fundo, né, o chão ali, como jaspe, né? Ele fala aqui, ó, o mar, na verdade ele vê o mar, né? Em frente ao trono havia uma coisa, né? Deixa eu entrar aqui novamente. Saiu aqui. Eita. Deixa eu entrar aqui que não está aparecendo. Pastor, você não consegue colocar essa tela aqui na frente, não, no computador para mim? É só por essa tela aqui, ó. Isso. Que não tá. A gente está usando o Unidesk aqui para controlar lá o som. Acabou saindo aí. Ela tá aí? Então deixa eu sair aqui então e vou entrar de novo. É só uma tela. Eu vou entrar aqui no novo. Não, eu vou entrar aqui de novo, vamos ver se ele vai. Achei que só não tá entrando aqui pra gente. Só não tá entrando aqui pra gente. Eu acho que pra... Tá, na live tá. Vou fechar a sessão aqui de novo, vou entrar. Pera aí. Aí, agora apareceu. Pronto. É um bugzinho aí. Os trabalhadores do diabo aí fazendo... Isso até tem um negócio muito interessante, né? E ela ouviu falando aqui, já você viu que ela... Na hora, Pera aí, então. Voltando aqui, então, né? Aí ele vê ali o chão como um mar, né? Ele fala assim que havia... ao redor havia tronos... cadê aqui o mar? Deixa eu ver aqui no versículo. Versículo 6. Em frente do trono havia uma coisa parecida como um mar de vidro, clara como cristal. Mais ou menos como essa daí. Ao lado, então tem Jesus ali no centro, né? Glorificado.
tem 24 anciãos. Né? Esses 24 anciãos também é muito interessante a gente entender quem que eles são. Né? Vamos começar pelos 24 anciãos. Os 24 anciãos, existem muitas interpretações para isso. Né? Alguns falam que são anjos. Né? Alguns falam que são criaturas ainda que a gente não conhece. Né? E outros falam que é a junção do povo de Deus com o povo de Israel. Então, em teoria, seria as 12 tribos, as 12 tribos de Israel, mais os 12 apóstolos, que simbolizam a igreja. 12 mais 12, 24. Né? Essa é a interpretação mais dada, né, pelos teólogos, e eu também creio nessa interpretação. E aí a gente tá meio que narrando o que está acontecendo aqui. Né? Então aqui seriam os 24 anciões. Né? Jesus está no centro, ele está glorificado, porque ele é o que tem agora autoridade. Né? Ele foi dado autoridade por ele sobre todas as coisas. Aqui nessa imagem não aparece, mas eu vou colocar uma outra imagem aqui. Ó. Essa imagem aqui, a gente vai conseguir ver. Peraí, isso aqui está aparecendo mais do que... Aí, novamente, né? Aqui, ó. Até se acertar, tá vendo? Agora sim. 4, aí você tem os 24 anciões. E agora você tem também lá em cima, ao redor desse trono glorificado, onde Jesus Cristo está, 4 seres viventes, né? A gente até já estudou um pouco sobre isso quando a gente estava estudando o livro de Enoque. Os irmãos lembram? No livro de Enoque, a gente inclusive falou um pouco sobre angiologia, né? E a gente falou sobre esses 4 seres viventes. A própria Bíblia aqui, né, no capítulo 7 aqui, ele vai falar assim que, no capítulo 6, né, e no versículo 6 e 7 e 8, vai falar sobre eles. Né? Um tinha o rosto de leão, o outro tinha o rosto de águia, o outro tinha o rosto de touro, nesses 4 seres viventes. Né? E esses seres, né, eles representam a criação de Deus. Né? A coroa da criação, que é o homem, né, que foi dada, inclusive, autoridade sobre todos esses outros seres. Então, dos seres viventes ali, o homem, né, seria o mais poderoso. Aí, depois disso, o leão, né, que é o mais forte, depois desses, depois a águia, depois o touro e a águia. Né? E é interessante que a Bíblia fala que ele tem 6 asas. Lembra a visão lá de Isaías? Né? Fala sobre os serafins. Isso, serafins, os seres envolvidos pelo fogo. São exatamente esses seres. Né? São exatamente esses seres que eles falam que eles têm 6 asas. 2 asas cobrem o rosto deles, 2 ficam sobrevoando e 2 ficam cobrindo o pé, porque o lugar que eles estão é santo. E está com Jesus glorificado ali na frente. Ou seja, nem esses seres, que são seres celestiais, são seres santificados, conseguem ficar sob a presença de Jesus. E sabe o que é interessante também? Então você tem os 24 anciãos que representam a igreja, mais o povo de Israel, os 4 seres viventes e tem Jesus no centro. Né? E aí você tem a imagem mais ou menos do céu ali, de como seria o céu. Né? E interessante que aqui, o primeiro versículo ele fala assim, olha, sobe aqui que eu mostrarei para você o que há de acontecer depois disso. Ele fala para João, o anjo, sobe aqui que eu vou mostrar para você o que há de acontecer depois disso. E é interessante saber uma coisa, um detalhe, muitas vezes alguns teólogos deixam de dizer que Jesus, que Deus, né, eles são onisciente, onipresente e onipotente. O que significa isso? Onipotente quer dizer que ele tem todo o poder, onisciente quer dizer que ele sabe todas as coisas, e onipresente quer dizer que ele não está em um tempo determinado. O que isso significa? Porque a gente está dentro do tempo, mas Deus não. Isso significa dizer que exatamente nesse momento está acontecendo isso. A gente está preso aqui no tempo, mas para Deus não há tempo. Você entende? Para Deus já é agora isso aqui. É como se a gente estivesse lá também. Porque a gente está no tempo. Já assistiu o filme dos Vingadores lá? Né? Que eles vão das viagens dos tempos que ele faz. Aí tem os tempos tem o Homem-Formiga lá, que ele tem
Tem a passagem do tempo no mundo quântico, né? Que ele vai num determinado lugar que está um tempo e o outro está em outro tempo, né? Eles têm umas viagens no tempo, né? E para Deus não existe tempo, porque ele é eterno. Ele sempre existiu. Antes de existir todas as coisas, ele já era, né? Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, né? A própria Bíblia fala. Então, nesse exato momento acontece isso. Óbvio que para a gente aqui, que estamos num tempo, não aconteceu ainda, mas para ele aconteceu. Você entende? E exatamente isso está acontecendo. E uma outra coisa que a gente tem que falar também é sobre o versículo 2. O versículo 2 fala sobre o Espírito de Deus. Aí depois, lá embaixo do trono, no versículo 5 do capítulo 4, diz assim: do trono saíram relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas. E que são os 7 Espíritos de Deus. Então, o que significa esses 7 Espíritos? Esses 7 Espíritos é o Espírito Santo. Esses 7 Espíritos é os mesmos 7 Espíritos que representavam as 7 estrelas atrás. O que Jesus está dizendo aqui? Que em todo o tempo da igreja, lá no capítulo 1, 2 e 3, o Espírito Santo estava presente. Você lembra que existia uma estrela para cada igreja? Para cada igreja? Era o Espírito Santo. Um Espírito Santo para cada tempo da igreja, né? E ele estava ali presente, inclusive ele está aqui agora, né? Com a gente. E você vai vendo essa imagem magnífica do que é o céu, né? As pessoas têm até uma visão totalmente distorcida sobre o que é o céu, né? Acreditam que o céu vai ser um negócio chato, né? Que é isso é o céu. E você veja, narrando novamente, né? Esses 24 anciões estão sentados em tronos. Se vocês quiserem falar, pode falar, tá? Pode interromper e falar. E aí chega no finalzinho aqui do capítulo 4, os 4 seres viventes adorando esse Deus, dizendo que esse Deus é santo, que Jesus Cristo é santo, 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 né? Está dizendo assim, só o Senhor é digno de receber toda a honra e glória, né? E os 4 seres viventes dizem assim: Senhor é Deus e todo-poderoso, santo, santo, santo. Só o Senhor é Deus e todo-poderoso. E os 24 anciões dizendo ao mesmo tempo: Tu és digno de receber toda a honra e glória. O que esses homens fazem? Eles pegam as suas coroas, os 24 anciões, eles pegam as suas coroas e eles entregam a Deus. Ele entrega a Jesus Cristo que está sentado ali. Então você tem a imagem dos 24 anciões, eles saem das suas posições de trono, pegam a sua coroa, o capítulo 4 diz, e ele entrega a Jesus Cristo, né? É interessante você também olhar sobre essa questão da coroa dos homens, né? Porque Jesus Cristo, ele convida nós ele falou que vai preparar uma morada, né? E ele falou que o reino dele é o reino eterno, né? E quem reinasse com ele também seria uma espécie de rei. E essa é a visão. Você entende? Exatamente. E esses 24 anciões entendem e glorificam Jesus Cristo, dizendo: olha, toma a coroa, só o Senhor é digno de louvor, de adoração. Então, olha aqui o capítulo 4, né? Como que ele é bonito, como que ele é lírico, né? Como ele ele traz um romance ali de como é os céus, né? Essa é a visão dos céus, né? E quantas pessoas trocam isso por nada, né? Quantas pessoas estão trocando isso, inclusive, hoje para o jogo do futebol? Porque assim, pastor Rafael, a gente não sabe qual que é o nosso tempo, né? E se hoje nós morremos? E quantas pessoas, se hoje nós morremos? Né? A gente trocou o culto a Deus. Cara, isso é um negócio muito sério. Muitas pessoas estão trocando o culto a Deus por culto a outra coisa. E Deus não aceita culto a outra coisa. Não divide sua glória com ninguém. Então isso é muito sério o que as igrejas estão fazendo hoje em dia. É muito sério. É a consciência cauterizada. Você já não consegue... Lembra que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ou seja, cada vez mais que você teme a Deus, mais você consegue compreender as coisas que estão à sua volta. Isso significa dizer que muita igreja não está temendo mais a Deus. Portanto, perderam a sabedoria. Você deixar de adorar a Deus, você deixar de adorar a Deus num dia de culto,
para adorar qualquer outra coisa, já é o seu coração corrompido. Já é o seu coração corrompido. Aí, antes de a gente entrar no capítulo 5 aqui então se encerra o capítulo 5, né? É o capítulo 4. Os irmãos entenderam aí essa visão? Né? João tem uma outra visão, não é a mesma visão do primeiro capítulo 1, 2 e 3. Ele fala sobre essa visão agora dos céus, né? E sobre os 24 anciões e os 4 seres viventes. Aí, antes de a gente entrar no capítulo 5, agora tem uma irmã, a irmã Duquesa Santos, está pedindo uma oração, né? Bom dia, gostaria de pedir oração pela minha vida. E dar o testemunho que domingo passado pedi oração pela vida da minha filha, pois estava vendo coisas e não estava dormindo. Depois da oração, ela não viu mais nada e está conseguindo dormir. Aí, glória a Deus, né? Então, vamos fazer uma oração? Quem pode fazer oração? Glória a Deus. Vamos estar orando então. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, primeiramente, Senhor, pela vida dessa jovem, Pai, dessa criança, Senhor, que colocamos em oração aqui, Senhor, o Senhor levou a tua resposta, Pai. O Senhor guardou, protegeu, Senhor, e nós pedimos, Pai, que o Senhor visitasse, que o Senhor permanecesse naquele lar, e te agradecemos pelo Senhor ter feito, Pai, o milagre naquela vida. Senhor, também te pedimos, Pai, por essa jovem, pela essa mãe, Senhor, que também pede oração pela vida dela, Senhor. Não sabemos, Pai querido amado, Senhor, qual a necessidade dela, Senhor, mas independentemente, Senhor, eu te peço que o Senhor visite, Pai, mais um domingo, Pai, visita, Pai, o coração dela, visita a casa, o lar, Senhor, e que o Senhor, Pai querido amado, possa trazer paz no coração, Senhor, que o Senhor possa trazer, Pai, paz nessa casa, nesse lar, que o Senhor possa trazer entendimento, sabedoria, que o Senhor, Pai, possa remover, Pai, todo sentimento de tristeza, toda ansiedade, toda depressão, todo medo, Senhor, porque a tua palavra é verdade, Pai, e aonde a verdade chega, Pai, não tem mais espaço para o inimigo, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, ir naquele lar, Senhor, possa, Senhor, teus anjos, Pai, o teu Espírito naquele lar e fazer o milagre, Senhor, o milagre em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você veja que é importante, né? Até no domingo passado eu citei uma coisa que estava acontecendo com meus filhos, que era exatamente isso que a irmã está passando aí, ó. Que o meu filho mais novo, né? O dos meninos mais novo, que é o Thomas, ele estava vendo muitas coisas também. E aí a gente, de Espírito Santo, deu um direcionamento para a gente pegar os Salmos. Oi? Os Salmos 91. E imprimir ali, né? Que é um hábito antigo, né? Que as igrejas faziam. Antigamente os cristãos faziam isso. Abria os Salmos 91, deixava lá na sala, né? Aberta, com a Bíblia aberta, né? Pode não parecer uma coisa que não tem símbolo nenhum, mas os Salmos 91 são salmos de luta, de batalha espiritual, né? E posso fazer isso daí? Ô, pastor, você falando isso aí, eu lembrei, uma vez quando eu estava no antigo ministério, a gente foi na casa de uma irmã, que ela tinha se convertido ao cristianismo, mas a vida dela inteira, ela já tinha sua faixa de uns 80 anos, quando nós fomos lá. E a vida dela inteira, ela era do candomblé. E ela falava dos Salmos 91. Ela falava assim que o demônio, ele poderia ler a Bíblia inteira para você. Ele poderia ler a Bíblia inteira, ele poderia explicar a Bíblia inteira. E ela falava assim, pastor, quando chegava nos Salmos 91, nem ele tinha capacidade de ler. Ele não queria ler os Salmos 91, ele se afastava dos Salmos 91, para você ver o poder desse salmo, né, que é de batalha espiritual. Ela falava assim, que se na roda ali tivesse acontecendo alguma coisa, alguém lesse os Salmos 91, eles não ficavam. Sim. Olha o poder desses salmos, né? Sim, você vê o poder.
E a Bíblia fala, né, que tem espíritos que são bons e espíritos que são ruins, que a gente tem que provar esses espíritos, né? Todo espírito que é bom, ele confessa que Jesus Cristo veio em carne, se tornou em carne, morreu e ressuscitou. Todo espírito que não confessa que Jesus se tornou carne, morreu e ressuscitou, ele é espírito maligno. Então, a Bíblia fala para provar os espíritos, né? Que nem todos os espíritos são bons. Isso é, novamente, batalha espiritual. E voltando à questão do Salmos 91, Deus deu um direcionamento para a gente para pegar o Salmos 91 e colocar na minha casa lá. Eu coloquei em todos os cômodos, né? Todos os cômodos da casa. E eu pedi para o pastor orar, o pastor orou e a gente colocou lá. Desde então, meu filho nunca mais teve nenhum tipo de problema com essa questão de visão, de ver outros espíritos. Inclusive, pastor, se a irmã que quiser, ela passar o endereço para a gente aqui, tá? A gente envia através do correio para ela sem custo nenhum um salmo desse para ela colar na porta, né? Sim. Então, A gente envia sim. envia, viu, irmã? Se você estiver ainda assistindo a gente aí, viu? Passa o endereço para a gente aí, o endereço seu, tá? A gente envia um salmo desse que o Espírito Santo deu a direção. A gente vai enviar sem custo nenhum para sua casa aí, através do correio. Entre em contato com a pastora Cláudia, que está online aí, ó. A pastora Isso, Cláudia no... pastora Cláudia está online aí, ela mandou uma mensagem. Ela mandou mensagem, glória a Deus aí, ó. É a pastora Cláudia aqui da igreja. Entra no privado dela aí, manda uma mensagem para ela. Manda uma mensagem para ela, passa o seu endereço, tá? Se for aqui em Rio Claro, a gente entrega pessoalmente, tá? Agora, se for fora da cidade de Rio Claro, a gente envia pelo correio aí, sem custo nenhum para você, um salmo desse para você colar na porta da tua casa, amém? É isso aí. Agora, a gente vai agora para o capítulo 5. A gente, então, você viu que a gente vê aqui a imagem do céu, né? Jesus glorificado, os 4 seres viventes, os 24 anciões, todos ali adorando ao único que é o único vencedor, ao único que merece ser adorado, que é Jesus. Agora voltamos agora ao capítulo 5, que vai falar sobre o livro e o cordeiro, né? Capítulo 5, versículo 1. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Volto a dizer aqui que a questão de livro ali é uma questão mais para a gente entender que naquele tempo não existia livro, né? Eram rolos, né? De geralmente pergaminhos de couro, né? É um negócio muito caríssimo, né? Nem todo mundo tinha, né? E o livro foi só depois da Reforma Protestante ali que vai ter a imprensa, né? Vai conseguir prensar os livros ali e vai ter um movimento maior de livros. Mas antes disso não tem. Quem tinha livro era caríssimo, era um objeto muito colecionável, né? Não era como a gente vê aqui como uma Bíblia, um livro mais ou menos, não era dessa forma, era rolos, né? Como o pastor Vanessa falou, né? Mas enfim, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro na forma de rolo. Estava escrito dos 2 lados e selados com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto. Olha essa cena. Ele viu na pessoa que estava sentada no trono um livro na mão dele, né? E na forma, e estava escrito 7 selos. E ele vê um anjo forte, né? Que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Você veja que é uma outra pessoa aqui agora. É um outro ser. Está lá os 24 anciões, está os 4 seres viventes, né? E agora tem um anjo, que não é nenhum desses, né? E ele pergunta: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas ninguém ali, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Aí João fala assim: então eu chorava muito. João disse, né? Eu chorava muito porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que ali estava escrito. Então um dos líderes disse, muito provavelmente um dos líderes é um desses 24 anciões, né? E ele disse assim: não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá,
O famoso descendente do rei Davi conseguiu a vitória e pôde quebrar os 7 selos e abrir o livro. E então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos, pelos líderes. E parecia um cordeiro que havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. Vamos ler até aqui, né? Aí a gente vai tentar colocar aqui uma visão mais ou menos como seria, né? Primeiro, deixa eu ver se é essa aqui. Não. Então, essa é a visão do cordeiro, né? Você vai ver que o cordeiro ele tem 7 olhos e 7 chifres, né? Mas não é essa imagem que eu queria aqui. Ver se eu acho a imagem que eu queria mostrar aqui. Deixa eu ver se é essa. Seria isso daqui. Obviamente que não tem aqui 7, né? Aí novamente nos fazendo algum bug aqui pra gente, né? Mas fez 7? Mas você tem 7 olhos? 1, 2, 3, tem 7 olhos, deu certo, né? Mas eu lutei ali muito para conseguir isso daí. Até ela entender. Essa imagem. Tem que converter. Tem até um negócio muito interessante que a gente pode trazer para os próximos dias, essa questão da IA, né? Que é um novo Deus, né? Também é um novo Deus, é um negócio muito interessante sobre a questão da batalha espiritual, né? Então vamos lá. João, ele vê um anjo, agora ele não está mais vendo ali. Ele vê alguém, um anjo vai e fala assim: olha, quem é digno de abrir este livro que está selado? E diz que naquele momento não tinha ninguém que pudesse abrir. Aí alguém dos 24 anciões, que fala líderes, né? Muito provavelmente um dos 24 anciões, diz assim: olha, calma, não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Né? Pastor, a irmã aqui falou que ela imprimiu os salmos e pediu para um pastor orar, tá? Agradeceu. Acho que na live de domingo passado ela entendeu e pediu para alguém fazer. Isso. É isso aí. Um hábito aí muito importante, que o Salmos 91 é um Salmos poderosíssimo. Poderosíssimo mesmo. É isso aí, irmã. E aí ele vê o cordeiro de pé no meio do trono, mais ou menos essa visão aí que a gente está vendo, né? Rodeado pelos 4 seres vivos, os 4 seres vivos que estão ali, né? E pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício, né? Você vê até o cordeiro ali um pouco manchado de sangue, né? E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. De novo, falando sobre o Espírito Santo, né? Os 7 Espíritos que simbolizam. Você vê que o cordeiro ele tem 7 olhos, né? O olho, o que quer dizer o olho? O olho quer dizer o quê? Onisciência. Ele tá vendo todas as coisas, né? Você quer o meu microfone? Não é. Alguma interferênciazinha aí. Mas assim mesmo. Os olhos, os 7 olhos, porque o 7, primeiro, por que o 7? 7 significa perfeição, né? A completude, né? A completude da obra de Deus. Deus criou o mundo em 7 dias, né? O 7º ele descansou. Então tudo é forjado ali em 7 dias, né? Então o 7 na Bíblia significa perfeição. E temos 7 olhos, então ele tem uma perfeição na onisciência. Esse cordeiro, ele tem uma perfeição na onisciência. Por quê? Porque ele tem um espírito. E o espírito está em todos os tempos da igreja. Desde os apóstolos até agora. E ele está vendo tudo. Olha só que grandiosidade isso daí. Né? Ele tem 7 chifres. Né? Os chifres é um outro símbolo muito importante também. Por quê? Porque o chifre representa a força. Né?
Então, além desse cordeiro ser onisciente, ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Você entende? E ele está ali, ó. Ele foi dado como sacrifício. Ele foi dado como sacrifício, né? Aí o versículo 7 do capítulo 5. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Aquela pessoa que estava sentada no trono era Deus, né? Agora o cordeiro representa Jesus Cristo. E quando ele fez isso, os quatro seres vivos e os 24 anciãos caíram de joelhos diante dele. Cada um deles tinha na mão uma harpa e algumas taças de ouro, cheias de incenso, que são orações do povo de Deus. E eles cantavam uma nova canção. Aquela outra canção eles cantavam a Deus, ao Criador. Essa canção agora eles cantam a Jesus Cristo, dizendo: digno és tu, digno de pegar o livro, de quebrar os selos. Fostes postos morto na cruz, e por meio da tua morte comprastes para Deus pessoas de toda tribo, de todas as línguas, de todas as nações e de todas as raças. Tu fizeste como essas pessoas fossem um reino de sacerdote que serve ao nosso Deus, e eles governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e vi muitos anjos, milhões e milhões deles, estavam de pé em volta do trono. E todos os quatro seres vivos e líderes cantavam com uma voz forte: digno é o cordeiro morto, digno de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então vi todas essas criaturas que há no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, isso e todas as criaturas do universo que cantavam ao que está sentado no trono. E ao cordeiro pertence todo louvor, toda a honra, toda a glória, o poder para sempre. E os quatro seres respondiam amém. E os líderes caíram de joelhos e adoravam. Então o que a gente vê aqui? A gente vê ali Deus sendo adorado, como eu disse no começo. Deus não está no templo. Quem está no templo é a gente, né? Então é como se a gente estivesse lá, nesse exato momento, adorando a Ele, né? E aí vem essa imagem do livro. Alguém disse: alguém precisa abrir esse livro. Aí João, nessa visão, fica até triste, porque ninguém ali era digno de abrir o livro, a não ser o cordeiro. Aí um outro líder, né, que muito provavelmente um dos anciões, chega e fala: calma, não precisa chorar, porque tem um leão da tribo de Judá, um cordeiro da leão da tribo de Judá, que ele é digno de abrir o livro, e ele abre o livro, né? E esse cordeiro tem 7 olhos e 7 chifres, né? E aí ele é adorado, né? E aí depois que ele é adorado, cantado um hino para ele, várias outras criaturas celestiais começam a entrar ali. E até João fala assim que ele vê milhares e milhares de anjos, né? Olha que infinitude que são as criaturas de Deus, né? E coisas que a gente ignora, né? A gente novamente fala, né? Hoje em dia a igreja deixou de falar sobre essas coisas, né? Sobre as criaturas de Deus, e essa questão mesmo do próprio próprios anjos, né? A Bíblia relata várias criaturas de Deus e, por exemplo, assim, por falta de sabedoria, muitas igrejas colocam isso como idolatria, né? Também. Falar: não, essa criatura não, mas Deus relata aqui claramente. Você precisa saber o que é idolatria, porque são criaturas. O mundo de Deus. espiritual, né? O mundo espiritual. O mundo espiritual. E sabe o que é triste, pastor? Às vezes é muito ignorado o mundo espiritual, até pelas igrejas mais tradicionais. Quando eu digo igrejas tradicionais, o que é? São as igrejas presbiterianas, por exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Ou outras igrejas até reformadas, né? Que nem a nossa igreja é uma igreja reformada. E muitas dessas igrejas, eles negam isso, né? Eles negam essa questão, essa questão espiritual, essa questão do mundo ali, do mundo sobrenatural, né?
Mas às vezes, o pastor Diego, muitos nega por falta de sabedoria, porque também não entende nada, né? E muitos nega porque não quer aprofundar no assunto, né? Não quer aprofundar no assunto. Mas você sabe que às vezes muitos negam, por exemplo, assim, né? Negam os seres viventes que tem, né, na Bíblia, mas aí os pastores usam umas vestes como desses anciões e as turmas adoram o pastor, No mundo pentecostal já, né? né? O pastor coloca esse tipo de veste e aí a turma adora o pastor. Uma pessoa lá no meu serviço deu um testemunho assim, deu um relato, né? Que ela foi numa igreja aqui próximo da gente, onde o pastor se veste lá com vestido, parecendo o povo de Israel, né? Se veste com vestido, parece que usa até um medalhão assim de judaico, né? E aí É uma baita uma besteira, né? e aí ela se espantou, porque ela falou que foi lá e estava de frente ao altar, um monte de foto, um monte de roupa de pessoas, né? E aí esse pastor, ele começava a orar e começava a andar por cima das roupas, por cima das fotos, falando que ia acontecer um milagre, né? E olha que a pessoa não era entendida do assunto. Uma pessoa olhou assim e ela falou, cara, parecia macumba aquilo ali. O cara andando por cima das roupas, por cima das fotos. E ela falou que não foi mais. Ó, que ela não entende. Ela falou assim, mas pelo que eu vejo falar de Jesus, eu não preciso levar uma roupa para alguém orar. Eu não preciso levar uma foto. Se ele sabe de todas as coisas, a pessoa falou isso, tá? Se ele sabe de todas as coisas e a pessoa orar por mim, ele sabe quem sou eu. Ele sabe da minha necessidade. E eu olhei assim e falei, poxa, a pessoa que não conhece a palavra que falou isso. Sim. Isso é até um assunto muito interessante de se falar, essa questão aí de Israel, né? Porque obviamente um assunto muito delicado, porque tem muito hoje em dia antissemitismo. O que é antissemitismo? O povo de Israel é um povo semita, né? Então, pessoas que são contra esse povo semita. E, obviamente, que nós não somos contra o povo semita, o povo de Cristo, né? O povo de Deus, que é o judaico. A Bíblia fala para nós intercedermos por Israel, né? Quer dividir aqui, pastor? Tem. E você veja, então, o que a gente está falando aqui não é ser antissemita. Tenha entendimento naquilo que a gente está falando. A gente ama o povo de Israel. A gente ama o povo de Israel. Eles podem não nos amar, né? O povo de Israel não ama o cristianismo. Ele pode não nos amar, na verdade, ele não nos ama. Não nos ama, né? E uma outra coisa, esse mesmo povo de Israel não é o mesmo povo bíblico, tá? Esse povo hoje é um povo muito corrompido, né? Você sabe que em 1948 foi feita uma nova Israel, né? Porque teve a diáspora no ano 70 depois de Cristo, e depois que derrubaram novamente ali o templo, né? E a diáspora, o que aconteceu na diáspora? O povo de Israel saiu do lugar ali, onde, sabe a briga que você vê hoje entre o povo palestino e Israel? Porque Israel saiu ali, né, na diáspora, foi expulso pelo Império Romano naquela época, eles tiveram que sair e foram para outros lugares, né? E esse povo aprendeu muita coisa, que sempre aconteceu isso, que, né, não onde eles iam, eles aprendiam, né? As coisas se tornavam até mais fortes, né? Aí teve Segunda Guerra Mundial, onde foi morto muitos judeus, né? Em 1948, teve a volta do povo de Israel, criado pela ONU. A ONU criou, né? De novo para voltar o Estado de Israel, né? Mas esse mesmo Estado, ele tem uma questão política muito forte, uma politicagem muito forte, né? Você veja, os homens mais poderosos do mundo são judeus. A maioria dos homens mais poderosos do mundo são judeus. A inteligência mais forte do mundo é a inteligência judaica, de Israel, israelita. Onde existem a maior parada gay do mundo? É Israel, né? Obviamente tem a questão da liberdade, cada um faz o que quer, tá? Mas liberdade não é libertinagem, né? Então, exatamente.
Se você vai para o povo mais tradicional, israelita, judeu mais tradicional lá, e quando sabe que as pessoas fazem aquela peregrinação de ir para Israel e lá no Muro das Lamentações, sabe o que tem muito lá? Judeu tradicional cuspindo em cristão. Porque eles acham aquilo ridículo. Entende? Judeu acha, o que esses caras estão fazendo aqui? Porque eles não creem em Cristo. Então eles veem aquele ato como um ato ridículo. E gospem nas pessoas, se expulsam as pessoas ali. Só que ninguém fala sobre isso. Mas é uma realidade. Obviamente, colocando novamente, nós não somos antissemitas. Nós amamos o povo de Israel. Não somos contra a Palestina. Isso sim. Não contra o povo de Israel. Mas existem essas coisas. Entendeu? Então, eu não vou ficar aqui pagando pau para Israel, não. A Bíblia diz pra gente orar por eles. A gente ora. Mas a nossa igreja, por exemplo, não tem nenhum símbolo israelita. Se tiver que ter algum símbolo aqui, serão símbolos cristãos. Né? E tem um monte, como o pastor Rafael falou, um monte de igreja aí cheio de símbolo. Tem pastor que usa kippah, né? Começa a querer falar, só porque aprendeu um pouco de hebraico, né? Aí acha que é um judeu. Mistura todas as coisas. Jesus negou essa religião. É uma outra aliança. Jesus negou isso daí. É uma nova aliança. É o cristianismo, não é o judaísmo. O judaísmo é uma outra coisa. É outro povo. Você vê que são 24 anciões, 12 e 12. Um representa cristianismo. Qual time você é? Você tem que entender qual time que você é. Você é o quê? Você é judeu ou você é cristão? Entende? Não tem como ser as duas coisas. São coisas que a gente está falando aqui. Porque, na verdade, não tem como ser as duas coisas, porque o judeu não crê em Cristo. Não crê em Cristo. E, ó, esses 24 aqui, volto a dizer, né? São as 12 tribos de Israel. Mais os 12 apóstolos que representam aqui. A Bíblia mesmo diz sobre aqueles judeus que vão se converter, como o número, eu esqueci o número, pastor. 144 mil? 144 mil. 144 mil, você vai dividir, né, ele, vai dar que seriam ali o povo de Israel. Muitos se convertendo ao cristianismo. E, pastor, interessante isso aí, que eu estava conversando com o entendimento de um pastor, e o pastor falava assim, olha a falta de entendimento, né? E o pastor falava assim, que nesse mundo inteiro, só vai ser salvo 144 mil pessoas, porque ele viu isso na palavra, entendeu? Não, então, já é errado, né? Aquilo lá representa o povo de Israel. São essa quantidade. Ele falava assim, nossa, vai ser muito difícil juntar 144 mil. E eu falei assim, cara, mas o mundo tem muita gente, vai ser salvo só 144 mil, irmão. A palavra fala isso. O interessante de você estudar a palavra de Deus, né? Sim, porque o que acontece? Se a gente olhar na totalidade bíblica, a gente olha lá desde o Velho Testamento. Cara, se você fala isso para um novo convertido, ele para de vir para a igreja. Ele fala assim, se no mundo inteiro vai ser salvo só 144 mil, vê lá se eu vou estar nesse meio. Se a gente olha na totalidade inteira da Bíblia ali, a gente vai perceber o seguinte, que o povo de Israel ele sempre foi orientado a obedecer a Deus. Se vocês obedecerem, será abençoado. Se vocês desobedecerem, será amaldiçoado. O que o povo de Israel fez? Ora obedecia, ora desobedecia. Mas muitas vezes, mais do que obedecer, eles desobedeciam. Então ele é um povo que todo momento estava renegando a Deus. Essa é a realidade. Você entende? Olha a Bíblia inteira. Nós lemos a Bíblia aqui, a gente vai perceber isso daí. Entende? Então o que acontece? Deus sempre falou assim para Israel, olha, eu quero que vocês sejam meu povo, vocês são meu povo. O problema é que Israel nunca quis ser. Existiam grandes homens que quiseram ser. Davi, até uma parte Salomão quis ser, depois negou também, né? Os grandes profetas quiseram, Samuel, Elias, Eliseu, né? Jeremias, Ezequiel, né? Mas Arão, por exemplo, não quis ser. Você entende? Moisés quis ser, Arão não quis. Porque no momento que Moisés subiu, Arão já desistiu de Deus ali. E autorizou, né?
E você vai ver um monte de momentos assim, onde Israel não quis. Interessante que você vê que Arão representava o sacerdote, né? Era o sacerdote. Ele era o sacerdote. Então, o que acontece? Aqui, essa cena que a gente está vendo aqui, eu vou concluir isso, que mesmo com toda essa desobediência do povo de Israel, ele deixou ainda essa representação, entende? Do povo de Israel, porque 12 são os 12 apóstolos, que é a igreja, que representam a igreja, eles aceitaram Cristo, né? E 12 representam as 12 tribos. Obviamente que nem todos vão ser salvos, assim também como nem todos os cristãos que dizem ser cristãos vão ser salvos. Porque muitos estão trocando, por exemplo, o culto por jogo de futebol, né? Interessante você falar do judaísmo e do cristianismo, que o próprio Jesus fala isso, né? Ele fala que ele veio para esse povo, mas o povo não aceitou ele, né? Exatamente. Então ele já deixa bem claro, tipo assim, o povo não quer o cristianismo, o povo não me quer. Né? O povo não quer. E você vê que o negócio de Cristo sempre foi a questão do coração. Esses olhos que ele está ali, ele representa a onisciência, ele está enxergando tudo. Inclusive com aquilo que está dentro do nosso coração. É por isso que você tem a passagem do publicano, fariseu. Todo momento ele está falando, olha, o seu coração não está aí, cara. O seu coração não está onde que deveria estar, que é estar em Deus. Você entende? Não tem como enganar Deus. Muitas pessoas colocam da boca para fora, né? Mas o coração... Só que não imagina que Deus enxerga lá e vê aquilo que você pensa, ou antes mesmo de você pensar em pronunciar, Sim. O Deus já está sabendo o que você vai fazer. Entendeu? E a turma acha que só o fato dela criar uma casca e por fora ela se dizer cristã, ela se dizer coisa, ela já está salva. E não é Sim. isso. Entendeu? Ou seja, tudo fundo, hoje em dia é tudo superficial, pastor. Você entende? Aqui que a gente... eu vou dizer aqui... Até, por exemplo, assim, que muitas igrejas vendem salvação com teoria da prosperidade. Né? Sim. Por exemplo, assim, se você fizer uma oferta, se você fizer um depósito de um valor, você vai comprar um terreninho no céu, você vai comprar alguma coisa no céu, entendeu? E, quer dizer, é uma coisa superficial. Quer dizer, a pessoa ela pode pegar e desfazer de tudo que ela tem e colocar no altar da igreja. Mas se o coração dela não tiver voltado a Cristo, ela vai ir para o inferno da mesma maneira. Não vai ter salvação. Não é o que você... Por isso que o Paulo diz lá, né? A cada um contribua conforme o teu coração. Entendeu? Não buscando enriquecimento ou favor daquilo. Né? Mas, poxa vida, eu vou contribuir conforme aquilo, poxa vida, eu quero contribuir com amor, com alma, assim, que eu sei que isso vai fazer aquilo tem que ser a expressão daquilo que eu sou, né? Expressão daquilo que eu sou. Eu estou fazendo internamente, dessa modificação interna minha, né? De ter o coração voltado a Cristo, ser co-participante do sofrimento de Cristo. Do sofrimento de Cristo, entendeu? E aquilo que eu sempre falo, né? Quando o pastor me dá a oportunidade de orar pelos dízimos, oferta, a contribuição... Cara, ela não é nada mais do que... amar a igreja. Eu amo a obra de Cristo, eu amo a igreja, eu amo o que está acontecendo, quem está acompanhando essa live, nossa, que live legal, tudo. Sei lá, como a menina falou, minha filha teve isso, teve aquilo. Então a live é um benefício, está sendo um benefício que Deus colocou no nosso coração para levar para as pessoas. Né? Aqui não é apelo de nada financeiro, não, mas de repente a pessoa se sente tocada com essa live. Pô, quero ajudar essa igreja. Quero que eles continuem com isso. Quero que a igreja continue aberta. Aí é algo do seu coração que você quer que a obra de Deus se expanda. Você quer que a obra de Deus continue com as portas abertas. Você quer que a obra de Deus continue. Mas isso não quer dizer também que eu vou para o céu. Isso não quer dizer que eu posso vender tudo, vender meu carro, minha casa, dar para a igreja que eu vou para o céu. Né? Tanto que a própria Bíblia, Jesus fala lá sobre Ananias e Safira, né? Entendeu? Lá em Atos dos Apóstolos, que venderam, mas... Não depositaram lá no altar com o coração. Morreram os dois. Então, exatamente. Não foi nem por questão dele ter escondido a quantia, se Isso, você for ver. É por conta do coração. Por causa do coração que não estava Era uma oferta, não uma oferta. Era uma não oferta. Era um que estava tentando comprar alguma coisa. O que Ananias e Safira fez? Eles fizeram o que o grupinho estava fazendo. Só que aquilo não era do coração. É a mesma coisa do fariseu lá na passagem que Jesus fala. O oro, o jejum, tal. Mas você está fazendo isso porque você quer estar no grupinho. Entende?
Mas você não tá fazendo de coração, você não tá entregando de coração. Por isso que eles foram Porque, amaldiçoados ali. às vezes, eu costumo sempre de falar, por exemplo, às vezes, quando eu falo alguma coisa de oferta, primeiro, entenda quem é Jesus na tua vida. Não, não adianta você fazer sacrifício nenhum. Seja qual ele for, você entregar alguma coisa no altar, você abençoar a igreja. Lógico, muitas vezes, financeiramente, isso vai ser bênção para a igreja, entendeu? Mas se você não entender quem é Cristo na tua vida, tudo que você fizer da boca para fora vai ser em vão. É Sim. tanto que o interessante, a palavra de Deus, ela fala o quê? Quando fala do dízimo, da oferta, ela fala assim, que quando você vir contribuir no altar, ele fala para você, se você tiver com o seu coração dessa forma, se tiver com o pensamento, fala o quê? Para você ir lá, você se consertar teu coração para depois você trazer algo para Deus, né? Sim. Então, a palavra já deixa bem claro que a preocupação não é com o financeiro, a preocupação é você trazer algo para Deus com seu coração limpo. Exatamente. E é ao contrário do que muitos ministérios pregam, por exemplo, assim, nós, ao contrário do coisa, nós queremos apresentar Cristo para as pessoas, né? Primeiro apresentar Cristo para as pessoas, depois a consequência vem depois, Exato. entendeu? Agora, tem pessoas que não estão preocupadas em apresentar Cristo, estão preocupadas em manter um padrão financeiro na igreja. Né? É isso aí. Aí é uma espécie de fingimento, né? Que eu ia falar, né? O que acontece? As pessoas hoje em dia vão na igreja, é uma espécie de fingimento. Finge ser cristão durante o culto, finge ser cristão para as pessoas que estão ali, que são companheiras agora, né? Porque agora são um grupo social, é como se fosse um clube, né? Então você finge uma vida. Finge que a sua vida é maravilhosa. Você finge que você é um cristão maravilhoso, né? Aí chega o pregador, ele finge que ele é um grande pregador, ele finge que ele é um grande homem de Deus. Acabou o culto. Todo mundo volta ao normal, volta à podridão normal, volta a não crer em Cristo, volta a não ser de coração. É isso exatamente o que acontecia com o povo judeu, com o povo de Israel. Que ele adorava a Deus simplesmente de uma maneira simbólica. E não adorava a Deus pelo aquilo que Deus é. Você entende? A visão que a gente vê aqui e demonstra, que por isso que eu estou dizendo, o que está acontecendo ali no livro capítulo 4, capítulo 5, está acontecendo agora. Porque Deus não está no tempo. E todos aqueles povos ali, anjos, milhares de anjos, 24 anciões, os 4 seres viventes, né? Estão adorando de verdade ali. Você entende? Isso é algo real. Isso é algo que ele é tangível. Sabe, eles conseguem ver que aquilo é verdadeiro. Né? Tanto que um ponto muito importante a gente falar, por exemplo, a questão dos anjos caídos, por exemplo. Os anjos caídos, existe uma diferença entre a gente crer e os seres celestiais crerem. Por quê? A gente crê em Deus, mas a gente nunca viu Deus. Portanto, Deus sendo onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe a nossa incapacidade, mesmo ainda, de crer nele. E ele não nos coloca um fardo maior do que a gente pode carregar. Então, por exemplo, ele sabe que existe uma limitação em a gente crer nele, porque a gente não viu ele. Mas existe existe um nível de crer em Deus que a gente consegue alcançar. O que eu quero dizer com isso? Se a gente colocar água nessa xícara aqui, vai chegar um momento que ela vai transbordar. Não vai? O que significa dizer? Significa que ela cabe até certo ponto, água. Depois desse ponto não cabe mais. Assim somos nós. Então não cabe em nós todo amor, toda fé, toda fidelidade. Não cabe no nós. Não cabe toda a paciência em nós. O único que cabe tudo é Deus. E todas essas coisas são atributos. São fragmentos. A gente tem fragmento do amor, fragmento da paciência, fragmento da fé. Por isso que Jesus fala assim, quem tiver a fé no grão de mostarda, né? Nem o fragmento, né? Quem tiver a fé, por isso que ele fala quem tiver a fé como um grão de mostarda, né? Agora, a gente tem tudo fragmento. Agora, os anjos, até os anjos caídos, eles viveram com Deus. Você está entendendo? Eles viveram com Deus. Então, eles estavam lá, eles viram Deus. Então, não tem como, para eles, não tem esse negócio de Se você for ver, principalmente, não os que foram junto com Lúcifer, principalmente Lúcifer, né?
Sim. Cara, ele era um dos top lá de cima. Ele né? era, vamos dizer assim, obviamente que ele não está, ele está fora da Trindade, mas acredito que, imagina, vamos colocar aquela angiologia, né? Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3. Abaixo deles tem quem? Talvez os serafins, esses 4 seres viventes, né? Tem até uma teoria que fala que na verdade não eram 4 seres viventes, que eram 5 seres viventes. Você vê ali que está faltando uma espécie, que seria os répteis, né? Você vê que Satanás ele domina a cobra lá tanto tem que ter a teoria que na Arca da Aliança ali também tem 4 anjos, né? Na verdade não seria 4, seria 5. E um desses quem seria? Lúcifer, né? Samael. E só que ele negou tudo isso, né? Ele estava ali, ou seja, porque ele era o líder do louvor, então ele tinha autoridade sobre aqueles 4 seres viventes, né? Ele tinha autoridade sobre esses 4 seres viventes. Então ele negou isso daí, ou seja, não existe arrependimento para ele. Não sei para os anjos, mas para ele não existe arrependimento. Você entende? Então é diferente isso. Que deixando bem claro, né? Que para nós, todo dia existe o arrependimento. Para nós, sim. Todos os dias. Pra nós, Enquanto sim. você estiver vivo, todo dia existe o arrependimento, né? Para ele, não. Exatamente. Então, mensagem aqui. A gente vai estar sendo. Verdade, parei de ir para uma igreja porque eles não falavam de Jesus, só falavam em riqueza e em prosperidade, em prosperar. Nunca do amor dos mandamentos, como de servir e seguir Jesus Cristo e viver em Cristo, né? Que a gente sempre fala que é a questão da centralidade de Cristo, né? Se não tiver, se for numa igreja que não tem Cristo, sai daí, não. Porque Cristo tem que ser o centro do negócio. Se não tiver, você está em qualquer... É a mesma coisa se você estiver num centro de macumba. Se estiver no centro de macumba, se você estiver num centro espírita, é a mesma coisa. Certo? Cristo tem que ser... Tem que ter Cristo e tem que ter palavra. Pastor Diego, incrível eu falar algo aqui para você vai achar estranho, mas tem centro espírita que fala mais de Jesus hoje do que alguma igreja. É verdade. É verdade. Isso aí que o pastor Valdez falou é verdade. Tem uma moça que trabalha lá que ela é do candomblé, né? E eu perguntei para ela assim, o candomblé, como que vocês iniciam lá? Ela falou, a gente inicia com o Pai Nosso. Eles falaram que inicia lá com o Pai Nosso e a gente fala muito de Cristo. Só que a gente fala muito de Jesus. Ela falou, só que assim, para nós é diferente. Nossos guias, ela falou, os guias, né? Tem os guias, tudo, mas ela falou que, lógico, é meio enganoso, vamos dizer assim, mas a centralidade lá, ela falou que é Cristo. Tipo assim, é como se no candomblé o cabeça fosse Cristo. Só que, lógico, a gente sabe que não é. É que no né? Brasil é bagunçado, tudo isso aí é misturado, né? Você vê, aquilo que eu falei, né, um tempo atrás aqui na igreja, aqui, a gente às vezes acaba não temendo, né, a Deus como ele é de fato, né? Que, como eu falei, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? As pessoas, os demônios, eles temem a Deus, eles não podem ver Deus, eles não podem ver Jesus Cristo. Vocês E entendendo? outra, se você for ver, os demônios, ele obedece a Deus muito mais do que nós. Muito mais. Se Deus quiser que eles obedeçam, eles obedecem. Porque se Deus fala para ele assim, você não vai fazer isso, eu não quero que você toque, ele não toca. Às Sim. vezes Deus fala para nós assim, você não vai fazer isso, nós vai e faz. Ontem eu estava ouvindo no rádio um pedaço de uma escola bíblica da Quadrangular e tem uma coisa que me chamou a atenção do irmão que estava dando o estudo lá. Ele falou assim que tem muita gente que usa aquela famosa frase hoje, é Deus que me julga, né? Falou assim que, aí ele falou algo interessante, ele falou assim, irmãos, a hora que Deus for te julgar, você vai implorar para você ter o julgamento dos homens. Entendeu? Porque a turma acha assim, por exemplo, assim, que se eu falar algo dela, o pastor falar algo dela, fala assim, não, vocês não têm direito, é só Deus que vai... Irmãos, você não queira cair na mão de Deus para te julgar. Entendeu? A sua justiça é como um trapo de imundícia de Deus. Se o pastor está falando para você, alguém está falando, é porque ele quer te ajudar. Quer te ajudar, né? entendeu? Ou seja, enquanto o pastor estiver falando, você tem a oportunidade de mudança. Consertar. Quando Deus falar, não tem mais oportunidade. Quando Deus for falar, irmão, você não queira cair na mão do julgamento do Deus vivo, irmão.
Entendeu? Entendeu? Isso daí, E a pastor, turma usa essa frase, né? Deus que me julga. É. Não queira cair na mão do julgamento de Deus. exato. Entendeu? Não queira cair na mão. Você falou isso daí, eu lembrei da questão dos reinos, né? Você vê, você pega o Império de Roma. Quem diria que o Império de Roma cairia? Reduzido a cinzas, não tem nada mais do Império de Roma, né? Ou seja, os grandes reis que achavam que reinavam sobre todas as coisas, né? Você tem o reino mongol, o reino do grego, Alexandre o Grande dizia que ele reinava todo sobre a Europa, né? O próprio Nabucodonosor, né? Que dizia, né? Que governava tudo. Você pega mais atrás lá o próprio Nimrod, que construiu a Torre de Babel, que queria chegar aos céus, porque achava que Deus tinha feito todas as coisas erradas, que era uma injustiça ele ter feito o dilúvio, né? Tudo isso aí não é nada, porque o único reino eterno é desse cara aí, entendeu? O único reino eterno é dessa figura aqui, ó. É dessa figura aqui. Esse é o único reino eterno. Por isso que eu falei desde o começo que nesse exato momento está acontecendo isso. Você está entendendo? Porque para a gente não parece, mas para ele está acontecendo exatamente isso aqui. Todos os reinos deste mundo, toda a autoridade desse mundo não é nada diante dele. Não é nada. Ele é eterno. As outras coisas são temporais e são um fragmento. Então, isso é temer a Deus, é saber a grandeza desse Deus, né? O Deus cara, não tem como a gente descrever. Nós somos limitados. Deus Somos não. limitados. Deus não. Você entende? Somos limitados. É isso aí, né? Então, capítulo 4, capítulo 5, a gente vê toda essa questão da glória de Deus aí. O inimigo tem livre-arbítrio. Ter livre-arbítrio não significa que Deus não tem autoridade. São duas coisas diferentes. Por exemplo, todos nós temos livre-arbítrio, inclusive anjos, o demônio, Samael, diabo, né, que é Samael, tem o livre-arbítrio. Mas não significa que Deus não tem autoridade sobre nós, porque Ele é criador e nós somos criaturas. Por exemplo, vou dar um exemplo disso. Lá no livro de Jó, fala que existia ali uma reunião das criaturas de Deus. Quem que estava lá? Satanás. Você acha que ele estava lá porque ele queria? Não. Mas existia uma ordem. Existia uma ordem. Você entendeu? E a ordem é que ele precisa se apresentar ali. E ele foi lá. Logicamente que vai ter aquele clima, né? Ele é um cara indesejado. E Deus ali fala com ele, né? O livro de Jó fala que Deus, onde você estava? Ele fala, não, estou aqui andando pela terra, né? Então, o que acontece? A gente tem um livre-arbítrio, mas não significa que as coisas não estão diante da organização de Deus. Entendeu? Você pode fazer todas as coisas, mas se Deus fala assim, isso você não fará, pode ter certeza que você não fará. Você entende? É porque ele tem um poder. É uma questão de alguém que tem poder e alguém que não tem. É alguém que é limitado e outro que é ilimitado. Você entende? Mas ele nos dá o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é baseado no quê? De nós escolhermos seguir a Cristo, seguir a Deus, fazer o bom, fazer o bem e não fazer. É aquela coisa, né? A gente tem que entender que Deus, ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. Sim. Todas as coisas. Então, temos o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio de errar, de acertar, temos o livre-arbítrio de fazer isso, fazer aquilo, mas temos que saber, como eu falei, nós somos limitados. Deus não, né? Ou seja, se Deus falar, você não vai fazer, independente do seu livre-arbítrio, você não vai. Porque ele é o que tem poder sobre todas as coisas. Ah, mas aí ele vai estar pulando seu livre-arbítrio, vai estar fazendo. Não, ele tem todo o poder, cara. Ele pode Exato. fazer todas as coisas. E é coisas que ele pode fazer que eu e você não tem nem capacidade de questionar. Sim. E um pouco também uma parte desse livre-arbítrio do inimigo, quem proporciona para o inimigo somos nós, né? Quando nós damos brecha para que ele possa fazer algo. Exato. Entendeu? Sim. Isso é algo até antigo, né? Dessa questão do livre-arbítrio, né? Uma conversa assim que muitos grandes homens de Deus também discutiram sobre isso, né? Se olhar para a grandeza de Deus, o único que poderia dar o livre-arbítrio era ele.
único, onipotente, onipresente, né, e onisciente. Porque imagine se a gente tivesse poder. Imagine se eu tivesse poder e eu desse pro pastor Rafael, pastor Valnez, o livre-arbítrio. Então eu tenho mais poder que você e não vou dar o livre-arbítrio. Mas eu tenho uma incapacidade, porque eu não sou eterno, eu não sou onipresente, eu não sou onipotente. Eu tenho uma espécie de poder que talvez seja maior do que vocês nessa situação, né? Mas aí, de repente, eu falo assim, ó, eu dei um livre-arbítrio pro pastor Rafael, mas eu tô achando que aquilo que ele tá fazendo não é certo, não. Aí eu vou lá e forço ele a fazer outra coisa. Você entende? Aí, ou seja, não é livre-arbítrio mais. Mas, por quê? Porque eu não tenho todo o poder. Eu tenho uma espécie de poder, mas não tenho todo. Agora, o único que poderia dar um livre-arbítrio é aquele que tem todo o poder. Então, você veja, Deus ele dá o livre-arbítrio para as pessoas fazerem o que querem. Não significa que as decisões que as pessoas estão tomando não seja aquilo que Deus quer também. É né? que o livre-arbítrio também, a gente tem que entender que Deus também nos ama, né? E o amor dele, às vezes, é tão grande por nós que, às vezes, a gente está no livre-arbítrio, uma suposição. E eu estou fazendo da minha vida o que eu quero porque eu tenho o meu livre-arbítrio. Só que o amor dele é tão grande por mim que ele vai barrar algumas coisas em mim, não vai deixar eu fazer pelo amor que ele tem pela minha vida. E muitas vezes as coisas são barradas por Deus que a gente nem sabe, né? Você nem sabe o que Deus, às vezes, barrou na tua vida, o que Deus impediu que acontecesse na nossa vida, entendeu? Que seria Livramentos, né? Livramentos que Deus proporcionou sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão, né? Daqueles que temem a Ele, né? Sim. Tem coisas que tá além do nosso alcance de ter essa visão daquilo que Deus já nos livrou da mão do Foi inimigo. aquilo que a gente falou domingo passado, né? A gente até citou domingo passado, o pastor falou do rapaz lá, que o rapaz da igreja, não, eu quero aquela namoradinha, tudo, tal, e Deus sabe do futuro, do que vai acontecer. E às vezes, que nem o pastor falou, Deus livra que você nem sabe. Às vezes, seu livre-arbítrio, eu posso escolher o que eu quero, mas Deus, ele sabe. A gente falou aqui, Deus, ele é onisciente, ele sabe todas Sim. as coisas. Então, ele sabe do amanhã. Então, às vezes, Deus te ama tanto, o amor dele é tão grande pela tua vida, cara, que ele não quer que você passe por aquilo. Então, Exato. ele vai barrar aquilo, ele vai segurar para você não vir passar por aquilo. Porque às vezes pode ser, por exemplo, assim, na concepção da pessoa que ela disse que está orando para aquela pessoa vir com ela, entendeu? Às vezes aquele jovem é um menino de Deus, é um menino de oração, e a resposta sempre é não, e não, e não. Por quê? Porque Deus está vendo que, na realidade, aquela jovem é uma Jezabel vestida de crente. Sim. Entendeu? Que vai tirar ele do caminho. Então, Deus, ou vice-versa. Isso aí é uma grandeza que tem lá no Salmos 23, né? Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? faltará. Isso aí tem uma grandeza muito grande, por quê? Porque o nada não faltará, que eu sempre digo, né? É o nada nos faltará da mesma forma que é para os nossos filhos. Por exemplo, os meus filhos não sabem o que falta para eles. Algumas coisas falta aquilo que eles querem, né? Alguma desejo que eles têm, que a gente não, não pode... vamos falar exemplos da vez da minha filha mais velha, tem 14 anos, Isabelle. Ela vai lá, ela quer uma roupa diferente, né? Quer um tênis diferente, mas ela não sabe o que falta para ela. Então, tipo, comida, ela sobreviver, ela Você vê como tem que uma energia. Muda totalmente as coisas, né? Das últimas vezes que ela foi no shopping com a gente, ela já correu lá nos brinquedos. Ontem, os outros 3 correu no brinquedo, ela sentou lá. Falei, você não vai? Ah, não. E é interessante uma coisa, pastor Diego. Olha, e é interessante uma coisa. Quando eu leio os Salmos e falo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você colocou seus filhos te vê como alguém que vai suprir. Exato. Alguém que vai suprir, nada me faltará. Mas aí quando vem a obediência nesse meio, aí que outras versões da palavra de Deus, as versões, eu acho que é a versão hebraica, fala assim, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Ou seja, Exato. Aí vem a obediência. Aí Sim. não vem aquela coisa assim, meu pai vai suprir, vem aquela coisa, eu tenho meu pai, eu não preciso de nada. Exato. Então, ele é o único. Ele é único, ele é suficiente para mim. É aquele que é, aquele que era e aquele que então vem aquela coisa assim, que o pastor estava falando, eu tô orando pela aquela menina, pelo aquele menino. Deus não quer para minha vida? Eu não preciso de nada, eu tenho Deus. Né? Vem aquela questão, ou seja, coloquei Deus no centro. Né? Sim. Então não preciso de mais nada. É muito interessante, né? Bom, mas isso daí, né? Senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira aí, né? Falando aí,
que é gostoso. Então, estudamos hoje capítulo 4, capítulo 5, voltaremos aí, vamos ver como que vai ficar, pra gente voltar no capítulo, ir pro capítulo 6. Amém? Amém. O pastor vai fazer oração? Eu fiz o pastor. Pastor Rafael? Rafael. Amém. Vamos estar orando, sim, por mais um domingo aqui. E interessante, né, irmão, a live. Pessoal, Interessante, compartilhar também. interessante pastor a live, né? O pessoal também tirou suas dúvidas aqui, bem interessante, né? Deu testemunho. É isso aí, irmãos. A gente quer que a live seja assim, que esteja interação né? das pessoas, né? E como a gente fala de novo, irmãos, compartilha a live. Às vezes não custa nada, eu sei lá. No seu Face lá, compartilha com suas amizades, compartilha lá, porque essa live pode chegar em pessoas que têm a mesma dúvida que você. Pode chegar nessa pessoa que próximo domingo, aí essa pessoa vai estar nessa live também, para tirar suas dúvidas. Eu, pastor, até queria abrir um parênteses aqui, por exemplo, a irmã aqui que está participando com a gente, não sei se você é daqui de Rio Claro, irmã, tá? Mas se você daqui de Rio Claro, você não tiver compromisso com o teu pastor em nenhuma igreja aí, um dia quiser vir aqui assistir um culto com a gente, vai ser uma honra te receber aqui, tá? A gente tem os cultos aqui de quarta-feira às 19h30 e aos domingos às 18 horas, tá? Então será uma honra te receber aqui junto com a gente. Não iremos assistir o jogo, estaremos aqui, tá? Glória a Deus, amém. Vamos estar orando. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, quero te agradecer, Pai, por mais um domingo, Senhor, mais um domingo de live, Pai, onde, Senhor, aprendemos mais um pouco da Tua palavra, Senhor, onde eu creio, Senhor, que o Senhor expandiu, Pai, abriu o nosso entendimento, Senhor, para entender a Tua palavra, entender as Tuas verdades, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por cada um que assistiu, cada um que participou, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha abençoar esse projeto, Pai, venha abençoar para cada dia, Senhor, estarmos, Pai, saindo de um estudo, entrando em outro, Senhor, para que venhamos aprender cada dia mais, Senhor. Eu te agradeço por esse domingo, por essa manhã, Pai, e já te agradeço, Pai, por logo mais, Senhor, às 18 horas estarmos aqui reunidos, Pai, para adorar o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai querido amado, Senhor, que o Senhor venha, Pai, estar conosco, Pai, e que teu Espírito esteja cada dia, Pai, nos orientando e nos guiando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dizendo que nós vamos estar aqui no horário normal de culto, não é porque nós somos melhores que ninguém, não, tá? É porque nós vamos ir adorar o melhor, tá? Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus.